Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento então todas as pessoas que estão presentes na sala e todos aqueles que nos acompanham à distância. E começo hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia, voltando a informar que está novamente aberta até ao próximo dia 30 de junho a medida Condomínios da Aldeia do Fundo Ambiental. Pelo que pudemos apurar, a Associação de Agricultores de Abrantes deixou de ser entidade elegível, sendo que apenas os municípios, as juntas de freguesia, a Cinto ou a Tagus poderão ser entidades beneficiárias finais para apresentar as candidaturas a esta medida. Voltando a fazer o devido enquadramento deste programa, o Condomínio da Aldeia surge como uma medida de proteção às aldeias localizadas em territórios vulneráveis contra os incêndios rurais. Tem como objetivo atuar nas áreas de matos e floresta envolvente destas áreas edificadas, através de ações que alterem a ocupação e uso do solo para outros usos, incluindo agrícolas, silvopastores ou de recreio e lazer, contribuindo para a resiliência das comunidades, fomentando a economia local e a biodiversidade. É também importante dizer que as freguesias do Concelho de Abrantes integradas nestes territórios vulneráveis são Martinchel, Mouriscas, Rio de Moinhos, Fontes, Carvalhal, União de Freguesias de Abrantes, na sua parte rural, União de Freguesias de Aldeia do Mato e Soto e União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao sul do Tejo. Pelo que temos conhecimento, na reunião de apresentação do condomínio da aldeia da Matagosa e Matagozinha, muitas pessoas de outras aldeias questionaram porque é que esta medida não avançou nas suas aldeias e mostraram interesse de o fazerem. Até porque, soube-se nesse dia, as pessoas que tenham projetos inseridos nos condomínios da aldeia, que, recordo, garante uma limpeza dos terrenos a custo zero, terão majorações nos projetos agrícolas apresentados à Tagus. Pela sua importância, voltamos assim a alertar para a necessidade de uma maior divulgação e implementação desta medida Condomínio da Aldeia. Mudo agora para um assunto que nos deixa particularmente preocupados, porque ficámos a saber, através da comunicação social regional, que o curso de cinema documental que funciona na ESTA corre o risco de deixar de existir, não tendo sido abertas vagas para o próximo ano letivo. Bem sei que a realidade é dinâmica e que a abertura de cursos e de vagas deve acompanhar a procura, mas tendo o município de Abrantes anunciado em outubro do ano passado a intenção de organizar uma Bienal do Cinema e Audiovisual de Abrantes, após a conclusão das obras de requalificação do Cineteatro de São Pedro, pergunto se esta decisão do IPT pode comprometer a realização da Bienal anunciada. Permita-me também que recorde uma pequena reflexão que o Movimento Alternativa Com fez recentemente numa destas reuniões de Câmara sobre o ensino superior em Abrantes. E dissemos nessa altura: estão localizados em Abrantes dois polos do ensino superior, um da Universidade Aberta, vocacionado para o ensino à distância, portanto não presencial, e a esta do IPT. Como se sabe, o ensino superior tem dado um contributo fundamental para travar a desertificação do interior de Portugal, ou seja, dos territórios de baixa densidade populacional, como é o caso de Abrantes. No município vizinho de Ponte Sor estão presentes 3 instituições de ensino superior, nomeadamente os Institutos Politécnicos de Porto Alegre, com os cursos de Programação Ágil e Segurança de Sistemas de Informação e de Desporto e Atividade Física, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com o curso de Proteção Civil, e o Instituto Politécnico de Setúbal, com Produção Aeronáutica. E existe ainda um protocolo assinado com a UBI, a Universidade da Beira Interior, para estágios na área da Engenharia Aeronáutica, Eletromecânica, Eletrotécnica e de Computadores. Referimos também, nessa altura, que o município de Tomar, onde está sediado o IPT, tinha celebrado recentemente um protocolo com a UAL, a Universidade Autónoma de Lisboa, para a cooperação técnico-científica e o desenvolvimento conjunto de projetos de transferência de conhecimento. Voltamos hoje a perguntar ao Sr. Presidente aquilo que perguntámos nessa altura, se considera a possibilidade de estabelecer contactos e, eventualmente, celebrar protocolos de colaboração ou cooperação que permitam trazer para Abrantes uma oferta mais ampla e diversificada de cursos superiores, sem prejuízo da relação já existente com o IPT e a Universidade Aberta. Deixe-me agora fazer uma pequena reflexão sobre a ação social e as funções sociais do município. Agora que é passada a pandemia do Covid-19, embora permaneçam sérias ameaças às condições sociais da nossa população devido ao aumento do custo de vida e à perda do poder de compra das famílias, e agora começa a ser feita a prestação de contas dos orçamentos executados e nos começa a chegar informação estatística do INE, embora sempre atrasada, é tempo de analisar a resposta dada pelo município de Abrantes e designadamente por este Executivo Municipal com os dados disponíveis. Assim,
verificamos que os custos apurados com a ação social diminuíram cerca de 1/3 entre 2017 e 2020, passando de 676 para 455,6 mil euros, tendo recuperado nos 2 anos seguintes, embora não alcançando o valor atingido em 2017. Todavia, quando temos em conta o peso destes custos de ação social no conjunto das funções sociais, vemos que eles têm vindo sempre a descer desde 2019, incluído o período pandémico, passando de 7,12% para 5,10%. A própria evolução das funções sociais, que tanto se autoelogia, no conjunto dos custos por funções, caiu cerca de 20% entre 2016 e 2020, passando de 53,90% para 33,54%, e a recuperação que se verificou nos anos da pandemia entre 2020 e 2022 ficou muito aquém do peso que representaram em 2016, ficando-se pelos 41,81%. Fica, portanto, claro, tal como o Movimento Alternativa Com alertou e recomendou em devido tempo, que o município tinha não só a possibilidade, como a obrigação de fazer muito mais do que fez durante os anos da pandemia e, provavelmente, também agora que os cidadãos enfrentam severas dificuldades financeiras causadas designadamente pela inflação. Gostaríamos de perguntar se o Sr. Presidente reconhece que o esforço do município durante a crise pandémica ficou aquém daquilo que era desejável e financeiramente possível, se está disposto a reforçar com a maior brevidade possível o papel social do município, tanto diretamente, canalizando verbas, como indiretamente, através da redução da fiscalidade, nomeadamente da taxa do IMI, e se concorda que é preciso ter um equilíbrio correto entre os investimentos lúdico-festivos e os investimentos sociais, assim como nos domínios económico, ambiental e cultural, que promovam o desenvolvimento humano e territorial de Abrantes, cidade e freguesias. E se o investimento na área social deixa algo a desejar, também na área económica o panorama não é famoso. Quando olhamos para a constituição de novas empresas, vemos que em 2023 foi constituído o mesmo número de empresas que em 2022, 81, um número inferior ao verificado em 2019, quando foram constituídas 90 empresas. São, em geral, empresas de pequena dimensão. Valeu-nos, nos últimos anos, um número menor de dissolução de empresas, o que dá um saldo positivo de empresas instaladas, ainda assim, inferior ao de 2019. Depois da grande queda de 2020, na ordem dos 50%, por motivos que todos nós conhecemos, devido à pandemia, as exportações do concelho têm vindo a recuperar, mas ainda estão 15% abaixo do valor alcançado em 2019. Acresce que não se ouve falar de novos projetos exportadores em Abrantes e deixou de se ouvir falar, inclusivamente, de outros dados como certos ou muito prováveis, por exemplo, para a freguesia do Pé. Obviamente que esta fraca criação de empresas e capacidade de exportação teria de se refletir na criação de emprego, e quando olhamos para o número de desempregados inscritos, constatamos que Abrantes continua a ter, de longe, o maior número de desempregados entre os 11 municípios do Médio Tejo, e já assim acontecia quando o Médio Tejo tinha 13 municípios, representando no mês passado 22,4% dos desempregados totais do Médio Tejo. Ora, 22,4% é sensivelmente a mesma percentagem registada no primeiro semestre de 2017, ou seja, nos últimos 7 anos, pelo menos, o desemprego não baixou em Abrantes, em termos relativos, pelo contrário, até aumentou em alguns períodos. Por outro lado, o poder de compra dos abrantinos tem vindo a cair desde 2015, o que naturalmente se reflete na qualidade da vida básica dos cidadãos, a que acrescem outros fatores, como a falta de notoriedade e de capacidade de atração de Abrantes, a desertificação do centro histórico, a rejeição popular do atual mercado municipal, a degradação do edifício histórico do mercado e outro património histórico, a precariedade dos transportes públicos, a falta de médicos de família, a inexistência de uma sala de cinema e espetáculos, a falta de mais cursos superiores e residências para estudantes, entre muitos outros fatores. Sr. Presidente, apesar de nos venderem o contrário, este panorama parece ser deprimente, e o que lhe perguntamos é qual prevê que venha a ser o balanço do seu mandato atual de 4 anos, mais os 2 anos e meio anteriores, em matéria de economia, investimento e emprego, que empresas e investimentos significativos trouxe ou assegurou para Abrantes nos anos que já leva de presidência do município e como pensa que vai deixar o emprego, o poder de compra e a qualidade de vida dos abrantinos quando terminar o seu mandato. Muito obrigado. Obrigado.